Boa noite, eu sou a Monique, Sou a Michele. e bem-vindos a essa aula que a gente preparou para vocês. Queria agradecer a Isabela por ter chamado a gente para estar aqui hoje. O Dr. Raf daqui a pouco deve aparecer, então ele pode dar uma palavrinha para vocês no final também. E a gente preparou uma apresentação aqui para vocês que a gente também quer estar enviando para quem tiver interesse, para vocês terem esse material de apoio, tá bom? Então, me sinalizem se está tudo bem com o som. Todo mundo tá vendo, tranquilo? Tá tudo Acho que é certo. importante, tudo certinho, legal. Acho que é importante dizer que a gente vai trazer aqui um conteúdo bem resumido, né? Porque a terapia floral e as flores de Raf é conteúdo que a gente poderia ficar aqui falando até isso ia durar muito tempo. Então a gente tentou resumir para trazer para vocês o que é esse sistema, né? E como funcionam as consultas e o que ela pode tratar. Então, já fomos apresentadas, né, Michele e Monique, a gente começou a usar os florais bem novinhas, né, a nossa mãe trouxe isso para a gente, primeiro como paciente, depois como terapeuta floral também, e a gente acabou também querendo ir por esse caminho, né, de se tornar terapeuta floral, e né, a gente está se formando, né, pelo Instituto Flores de Raf da Argentina. Além de ser pacientes e alunos do Dr. Raf, a gente também tem uma relação bem próxima, né, e estamos com a missão, já desde o ano passado, de começar a expandir mais essa terapia floral pelo sistema do Raf aqui no Brasil, junto com outros terapeutas que também trabalham para isso, né? Então, está vindo bastante novidade por aí. Bom, para começar, né, esse início dos florais, né, tudo começou com o Dr. Bach, né, lá pela década de 30, na Inglaterra. Ele foi um médico patologista, bacteriologista, especialista em homeopatia. Então, ele tinha, né, já esse background, né, de formação, mas aí ele começou a receber um chamado, né, para explorar mais, assim, esse lado da alquimia das flores. Então, ele começou a estudar sobre isso e a ver que tinha um poder de cura ali, uma energia ali que ajudava a curar alguma coisa no indivíduo ali. E ele foi o pioneiro nos florais, e ele começou a observar que toda doença física, toda patologia física tem uma causa emocional por trás. Então, ele começou esse estudo e aí, desculpa, gente, tô um pouco nervosa. E aí, ele acabou desenvolvendo o próprio sistema de florais dele, né, que tem aqui na imagem para vocês verem. É o sistema mais famoso do mundo. É um dos sistemas mais conhecidos, vocês encontram em vários lugares, né? Tem essas fórmulas prontas que até em farmácia vocês encontram hoje em dia. É isto. E hoje em dia, né, plenos 2021, né, essas terapias que chamam de alternativas, mas a gente chama de integrativa, né, ou complementar, elas estão recebendo um reconhecimento maior. Ela já é reconhecida, a terapia floral, pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Você encontra terapeutas florais e os florais pelo nosso sistema de saúde público, né, o SUS. E recentemente saiu uma matéria na Folha, na história, quando começou esse lance de pandemia, de Covid, falando que essas terapias alternativas, né, como florais, homeopatia e o reiki, podem ajudar no tratamento do Covid. Foi um pouco polêmico na época, eu lembro, minha bolha pipocou de gente fazendo chacota, de falando que não, como pode umas gotinhas curarem o Covid e não existe nem vacina, o que essas pessoas estão falando, mas acho que faltou uma interpretação aí de texto, né? O que a matéria fala, inclusive, é que essas terapias podem ajudar na melhoria de um quadro de Covid, né? Porque justamente ele está tratando causas. Então, se você tem uma pessoa que está com o vírus, está com a doença, e ela começa a ter uma ansiedade, uma síndrome do pânico, claramente que esse quadro pode piorar. Então, o que eles falam aqui é justamente que essas terapias podem ajudar numa não piora desse quadro, né?
Bom, sobre a variedade de florais, né, que existem hoje em dia, existem apenas 2 sistemas de florais que são os mais completos, que são os florais de Bach, né, que eu já falei ali em cima, e os florais de Raff, que é o sistema de florais que a gente usa e a gente vai se aprofundar um pouco mais, mais para frente, né. Além desses, os outros florais que existem, como os florais de São Germain, o Living Essence, eles não são sistemas tão completos, né? Mas eles existem, além de muitos outros, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. E para encontrar esses florais, né? Então depende muito de Do cada sistema. marca mesma, né? Cada marca mesmo. Por exemplo, os florais de Raff, você precisa ter um fornecedor específico para isso. Um Os terapeuta. florais de bar você pode encontrar diretamente nas farmácias, né? Então é algo mais acessível. E tem florais que têm manipulações mais personalizadas, então você vai precisar passar por um terapeuta para conseguir usar, mas também tem florais que você pode simplesmente se automedicar. Por exemplo, eu estou um pouco ansiosa, então vou lá na farmácia e já pego uma fórmula já pronta. Então, existe essa variedade e depende muito do caso também e de qual você vai querer usar. Mas o que é o floral em si, né? A gente traz aqui algumas citações do Dr. Richard Gerber e do próprio Dr. Raff, que são médicos doutores em medicina vibracional, que explicam um pouquinho do que são os florais. Uma terapia integrativa e complementar que visa equilíbrio e realinhamento dos padrões emocionais causadores da disfunção, que é a doença. Através da correção dos fatores emocionais, as pessoas seriam ajudadas a aumentar a vitalidade física e mental, contribuindo para a cura da doença já manifestada no corpo físico. Os florais, eles atuam na regulação dos desequilíbrios energéticos, que são responsáveis pelas manifestações psicológicas, angústia, né, insônia, psicossomáticas, que são as dores, né, febres e enjoos, ou as somáticas, que são as doenças manifestadas. A gente vai começar a entrar mais no que é a terapia floral, que a gente chama de medicina da alma, e eu acho importante trazer uma frase que eu vi pela primeira vez, né, com o Dr. Raff em curso, que é: nós somos energia. E tenham muito isso em mente enquanto a gente estiver falando de terapia floral, porque é uma ferramenta que vai nos ajudar a equilibrar a nossa energia. E por quê? Porque nós mesmos, nosso corpo, tudo que nós somos é energia. E isso é muito legal de pensar quando você vai entrando nesse mundo dos florais. Com o uso das essências, a gente vê melhoras que realmente, assim, as pessoas mudam os fatores emocionais e psicológicos dela. E a gente acredita que é isso que faz ela se recuperar ou ter um quadro mais leve de alguma doença que já se manifestou, ou até evitar que alguma doença se manifeste no corpo. Porque a gente vai falar muito aqui sobre o nosso campo vibracional, né, nosso campo energético, e como isso influencia na manifestação ou não das doenças. Bom, entrando mais nessa parte mais holística, né, dessas terapias, os chakras, como muitos devem já ter ouvido, é uma filosofia, uma medicina milenar mesmo, foi canalizada há mais de 10 mil anos pelos hindus e é a base de toda a terapia holística. A gente se baseia muito nos chakras, porque aí a gente consegue identificar onde estão os desequilíbrios energéticos, a gente consegue ir mais a fundo e ter certeza sobre as patologias. Então, chakras nada mais são do que centros de energia que a gente tem pelo nosso corpo. E a gente tem 7 chakras principais, igual vocês estão vendo aqui na imagem, né? A gente tem o chakra raiz, o sacro, plexo solar, cardíaco, laríngeo e frontal e o da coroa. E essas rodas de energia que a gente tem nesses centros, o que acontece, né? A gente recebe energia vital, e essa energia vital tem como função fazer essas rodas, né? Esse centro de energia girarem para estar equilibrando realmente o nosso campo mais sutil. Então, quando a gente fala em chakra, isso saindo um pouco mais do holístico, isso tem sim uma relação biológica, porque cada chakra está ligado a uma glândula do nosso corpo. Então, por exemplo, o chakra raiz,
atua diretamente nas glândulas suprarrenais. Ou seja, quando o chakra está em equilíbrio, recebendo aquela energia, rodando e funcionando como tem que ser, as glândulas suprarrenais vão conseguir produzir a adrenalina e a neuroadrenalina que a gente necessita para estar funcionando tudo ali direitinho. Então, quando a gente está com algum desequilíbrio energético, esses chakras não vão estar funcionando como deveriam e vai impactar nas glândulas que não vão conseguir também funcionar como deveriam e vão acabar produzindo menos hormônios do que necessário. Então, por exemplo, o chakra laríngeo, que é o chakra da garganta, está relacionado com a tireoide, que produz a tiroxina. Então, se eu tenho um desequilíbrio no meu chakra laríngeo, ou seja, ali na garganta, eu vou começar a ter patologias, manifestações físicas, como dor de garganta, hipertireoidismo. Pode ser um problema nas cordas vocais, enfim, coisas que estão relacionadas com isso. Existe também um estudo que vai falar da parte das emoções, da expressão, das manifestações, mas aqui a gente quis trazer para vocês como que esse desequilíbrio dos chakras, dessa energia, pode gerar, de uma forma biológica, essas patologias. Por exemplo, o chakra da coroa, que está relacionado com a glândula pineal, quando não está funcionando, recebendo a energia necessária, vai diminuir a produção de serotonina. Então, pode ser que a pessoa comece a ter ali uma manifestação de uma depressão, né? Então, é só um resumo mesmo, porque os chakras é um estudo muito aprofundado, muito complexo, mas só para vocês entenderem o quanto o nosso campo sutil tem essa relação com o nosso corpo físico e as patologias físicas, né? Porque a função dos florais é regular e harmonizar toda essa parte energética. E os florais atuam diretamente nos chakras para realmente regular tudo isso e a gente ter as emoções equilibradas e também essa parte física também equilibrada. Agora a gente vai entrar um pouco mais aprofundado nas flores de Raff, no sistema que a gente usa, e a gente vai trazer e as características da terapia floral utilizando o sistema do Dr. Raff. Quer falar? Então, o Dr. Jorge Luiz Raff, ele é argentino, né, de Belém do Escobar. Ele tem essa formação acadêmica, né, multidisciplinar, né, mestre em psicologia, mas também recebeu esse chamado, né, de ir para as terapias complementares e também é PhD em medicina quântica e energética. Ele fundou a Fundação para a Investigação e Desenvolvimento das Essências Florais de Raff já há mais de 30 anos, né? Então é um trabalho muito extenso, que foi realmente uma continuidade do trabalho do Dr. Bach, né? Como a gente já tinha dito, e ele iniciou esse trabalho desenvolvendo pesquisas com 130 flores argentinas. Mas ele foi ampliando isso para flores de outros lugares do mundo também, como Brasil, Uruguai, Chile, Estados Unidos, Patagônia. E hoje em dia, né, junto com a doutora Maria Júlia, que é a esposa do Raff, e é diretora acadêmica, eles fazem cursos, né, de formação de terapeutas do sistema Raff pela Argentina e pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Mas como que funciona, né, a terapia floral? Como que esses florais atuam, essas essências do Dr. Raff atuam, né, no nosso campo energético? Eles vão trabalhar o que a gente chama, todos os aspectos do indivíduo, o que a gente chama de o aspecto mais denso, que é o físico, mental e emocional, que é o mais fácil de identificar, né, assim, quando a pessoa vem com as queixas, né, que é mais visível, né, mais palpável, e os campos mais sutis, que é o que a gente sempre fala do campo energético e a espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não só seja relacionada diretamente com religião, né? É importante dizer. No campo energético, os florais eles vão atuar justamente na causa do desequilíbrio, impedindo a manifestação da doença ou auxiliando no tratamento. Muitas vezes as pessoas vêm com uma queixa, por exemplo, de depressão ou de diabetes.
Só que talvez ela não vai tomar exatamente um floral que seja para diabetes, ela vai tratar outras coisas, né, que alguma situação, algum trauma que aconteceu com ela e que acabou desencadeando essa doença, né? Então a pessoa às vezes chega com uma queixa, mas vai embora com uma fórmula que vai tratar outras coisas que às vezes ela nem lembra, ela nem falou, mas que na consulta ali, através da medição da energia, a gente conseguiu detectar. E como que a gente detecta, né, essa energia? Acho que vocês já tiveram uma aula que fala um pouco sobre radiestesia, né, pelo que eu vi nos materiais de vocês. Então, essa é justamente a técnica que a gente usa, né, um pêndulo de cristal, para justamente entender como está a energia dessa pessoa e fazer a escolha correta das flores. Uma vez que as flores são escolhidas, a gente manipula, né, essa fórmula num vidrinho como esse que vocês estão vendo na foto. Atualmente, tem mais de 300 essências florais e mais de 500 compostos. Quando a gente fala essências florais dentro do sistema do RAF, a gente quer dizer, por exemplo, essa daqui, a gazânia. As essências vêm nesses vidrinhos, que é uma flor só. Quando a gente fala de compostos, como, por exemplo, o M015, é uma mistura secreta que o Dr. RAF desenvolveu, já direcionada para alguma coisa específica, né? Então, tem várias flores ali dentro que às vezes a gente não sabe quais são. Mas todas elas a gente pode trabalhar juntas. E aqui a gente explica um pouquinho sobre como usar, né? Uma vez que você tem essas flores em mãos, a gente recomenda para o paciente que ele tome 5 gotas, 5 vezes ao dia, pingando embaixo da língua, que é por onde a gente absorve essa energia, né? Mas bem, porém, quando é um quadro emergencial, por exemplo, uma pessoa que chega já com... A gente sabe que está com, por exemplo, pensamentos suicidas ou que está passando por um momento delicado, vai fazer uma deu um eco aqui do celular. Uma cirurgia, a gente já recomenda que tome 5 gotas a cada 2 horas nos primeiros 3 dias, né? Mas Gente, também dentro da tabela... Obrigado o microfone. Obrigado. Obrigada, pessoal. Mas também para você entender o quanto que a pessoa vai precisar tomar, tem dentro da tabela que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, uma forma de você medir com energia qual vai ser a dosagem, quantos ml, por quanto tempo, quantas gotas, de quantas em quantas horas. A gente vai mostrar para vocês, então, esses elementos, né, que a gente usa para manipular os florais durante uma consulta, né? As pessoas geralmente chegam com algumas queixas, elas falam, tô triste, tô feliz, ou tenho uma doença X, ou tenho... Enfim, chegam com as queixas que elas têm da vida delas e muitas vezes isso ajuda muito, mas às vezes a pessoa não quer revelar tudo, acaba escondendo alguma coisa, mas isso na terapia floral não tem muito problema, porque a energia ela não mente, né? A pessoa pode até esconder, mas a energia ela vai revelar. E a gente descobre isso usando a radiestesia. Então, esse é um dos meus pêndulos, o primeiro pêndulo que eu comprei com o Dr. Raf. Esse pêndulo aqui, então a gente vai, depois de anotar todas as coisas que a pessoa trouxe durante a consulta, quando a gente já conhece as flores, a gente já sabe, né? Talvez saia essa flor, talvez saia aquela, a gente meio que já vai montando esse quadro, mas tem que confirmar com o pêndulo que vai medir a energia da pessoa. Eu vou ser a paciente. Ela é minha paciente hoje, então a gente vai captar essa energia, entender, né? Tem alguns segredinhos de terapeuta, de uma mão é para energia espiritual, outra é para energia física, mas a gente não vai entrar no detalhe. E a gente, depois de captar essa energia, a gente tem essa... Mostra para mim, por favor. Essa tabela que o Dr. Raf desenvolveu, que é uma tabela de radiestesia, que vai nos dar todas as informações necessárias. Aqui sobre a energia vital do paciente, se ele está bem, se ele está mal, como está a espiritualidade, como está o físico, isso já vai sair aqui. A gente tem aqui uma listagem de todos os produtos, mas todas as essências, né, que podem... Se a gente vai usar essência, se a gente vai usar composto, se vão ser cremes, se vão ser cápsulas, a gente também vai descobrir aqui. Porque além das essências florais, o Dr. Raf também tem uma extensão de outras coisas, como cremes, óvulos, sprays. Ervas, cápsulas, tem bastante coisas. E depois a gente entra nas essências em si. Elas estão divididas nessa tabelinha
por exemplo, por flores que trabalham os aspectos físicos, flores que trabalham o aspecto mental, flores que trabalham o aspecto espiritual, e por aí vai. Não vamos entrar em muitos detalhes. Tem os compostos também aqui, tem tudo que vocês imaginarem. E aí, nessa medição, com a radiestesia, o meu pêndulo está programado para, se for um caso de, se, por exemplo, essa flor é gazânia, se o meu pêndulo girar para o lado direito, é porque sim, a pessoa pode receber essa energia, pode trabalhar esse floral. Se ela girar para o outro lado, é porque não. Então, a gente faz essa medição na tabela todinha, vai anotando ali do lado, né, na ficha do paciente, quais são as flores, né, que ele vai trabalhar. A gente costuma trabalhar com 8 flores por vidro, porque aprendemos que talvez mais que isso pode ser muito pesado, né, para a pessoa, porque realmente os florais eles vão trabalhar muito a energia, vai sair choro, vai sair riso, vai sair de tudo, então a gente tem que manter a pessoa ali bem, né? A gente não quer que a pessoa surte com tanta energia rodando dentro dela. Parece pouco, nossa, parece só pouco, 8 só flores. 8, mas não, as florzinhas são poderosas. Poderosas. E essas são as essências, né? Como eu já mostrei para vocês, elas vêm nesses vidrinhos bonitinhos aqui. E a gente manipula elas dentro desses vidrinhos aqui. Aí depende da dosagem, 60 ou 30 ml. E é isso. E o que acontece? Cada flor vai trabalhar uma coisa. Tem alguns pacientes que gostam de saber, mas essa flor que saiu para mim, o que é? Aí eu pego o livrinho lá, então, essa flor é isso, 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 é isso, isso e aquilo. E a pessoa, nossa, é isso mesmo, meu Deus, nossa, como você descobriu? É sempre assim. E tem gente que fala, não é isso não. Mas a gente sabe que é. E é legal falar também que a radiestesia comanda tudo. Então, por exemplo, se eu passo alguns dias ansiosa, né? E eu falo, nossa, eu vou tomar aquela flor X porque é para ansiedade, vou lá, vou tomar isso. E aí, quando você vai pegar o pêndulo, sai outra flor, porque a causa da minha ansiedade é algo que... Às vezes você não sabe, às vezes foi alguma coisa que você passou meses atrás, ou na sua infância, ou na sua gestação, e se internalizou ali em você, e você foi vivendo com aquilo e desenvolvendo, e de repente, meu Deus, eu tenho medo de escuro. Não, mas espera, medo de escuro? Eu fiquei ansiosa, por quê? Do nada? Não, não foi do nada. E às vezes você nem lembra, só que o floral, ele te ajuda, não a lembrar, mas a deletar isso do seu sistema. Isso Então, é muito importante também esse uso da radiestesia, né? Às vezes a gente quer ir lá pegar aquele floral, eu vou usar a gente que tem as essências nas mãos, eu quero usar esse para esse meu problema. Aí alguém gira o pêndulo para mim e fala, não senhora, não é isso que você tem que trabalhar. Acontece bastante. A gente vai voltar aqui na apresentação. E, bom, é importante. Desculpa, pode falar. É importante falar qual é a diferença do sistema floral de RAF para os outros. Acho que a principal diferença, né? A principal diferença é que você vai ter fórmulas personalizadas, né? Por causa da radiestesia, você vai conseguir tomar um floral que é especialmente para você, porque a gente acredita dentro da terapia floral com as flores de RAF que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Às vezes, a depressão que eu tenho não é a mesma causa que a depressão da outra pessoa. Então, essa é a grande diferença. Por exemplo, os florais de Bach, vocês já devem ter visto na farmácia que eles já são prontos. Ansiedade, insônia... falta de libido. Baixa libido, tem para tudo, né? Enxaqueca. E aí já está pronta ali, é uma coisa mais genérica. Então, acho que a diferença realmente é isso, que você vai ter uma fórmula própria para você, para suas causas. E isso é muito bom, porque acaba sendo muito mais eficaz, né? É muito importante também falar, a gente bate muito nessa tecla, que a terapia floral não é alternativa, ela é complementar e deve ser utilizada em conjunto com outros tratamentos. Ou seja, se você toma com alguma frequência algum remédio alopático, por exemplo, faz algum tratamento, algum antidepressivo, por exemplo, você pode sim utilizar os florais, porque os florais não vão interferir nos seus outros tratamentos. No caso de uma quimioterapia, por exemplo, né? Chegam muitos casos assim.
Então, você não precisa deixar de tomar o que o médico te receitou de jeito nenhum. A gente gosta de ressaltar que é uma terapia integrativa, complementar, então é muito importante olhar para isso, né? Também é possível usar florais para os pets, então você pode pingar na boquinha dele ou passar um spray, né? Porque às vezes é muito difícil pingar o floral dentro da Da boquinha do boca do bichinho. cachorro ou do É gatinho. importante dizer também que os florais, a composição deles é natural, né? Eles não têm nada que pode prejudicar nem a gente, né? Nem os bichinhos. Tem muita gente que fala, mas eu não posso dar floral para um bichinho porque tem álcool. Acho que alguns florais devem ter. Não é o caso das flores de RAF. A gente usa alguns conservantes, dependendo do caso, mas no caso do pet, como a gente manipula, a gente não coloca. É a água e a essência completamente natural, então não tem problema nenhum. E como a gente falou, o RAF também tem essas extensões como cápsulas, cremes. Então, creme é para manchas na pele. Para queda de cabelo, tem uma infinidade de coisas, realmente, assim. Tem cápsulas que ajudam a gente falar, é a cápsula de emagrecer, mas não é. Na verdade, eu, no caso, tinha uma ansiedade, né, que eu acabava descontando em coisas, tipo, coisas para comer mesmo assim, e com essas cápsulas, essa ansiedade que eu tinha, né, foi diminuindo, e eu fui fazendo sozinha meio que uma reeducação alimentar. E é mais ou menos assim que as coisas vão funcionando. Lembrando que todos esses produtos, né, são naturais e fabricados também pelo próprio RAF e a Maria Júlia também. Uhum. A gente trouxe alguns casos aqui para vocês poderem entender o que essas essências florais podem fazer, quais são os poderes que a gente tanto fala de cura dessas flores. E também trazer, assim, duas flores que são para o mesmo caso, porque cada caso é um caso e eles nunca são iguais. Por exemplo, quando a gente fala muito da ansiedade, né? Mas, por exemplo, a gente tem a mandarina, que é a flor de tangerina, né, aqui pra gente, que ela diminui a ansiedade provocada por uma preocupação excessiva pela segurança das outras pessoas. Por exemplo, meu Deus, a minha irmã saiu, e se ela tropeçar na rua e se machucar? Deus me livre. Ai, meu pai foi viajar de moto, ai meu Deus, se aconteceu alguma coisa. Então, isso, o medo de uma coisa que você nem sabe o que vai acontecer, você já fica lá internalizando e a sua ansiedade é toda pautada em cima disso. A quaresmeira, né, diferente dela, ela permite que você rompa com as grandes exigências, né, que são estados que te causam estresse e ansiedade. Eu já fui uma pessoa que tudo tem que estar exatamente daquele jeito que eu planejei, eu já fico me preocupando já com o que vai acontecer lá na frente. Ai, mas e se a apresentação que eu fiz tiver um pontinho para cá e não para... Então, esse tipo de coisa que gera também um quadro de ansiedade. Então, vocês veem que são coisas diferentes, né? Quer passar? Em relação à depressão, a gente tem muitas variantes da depressão e a gente tem muitas essências florais e compostos que contemplam todas elas. Por exemplo, a guaiaba ajuda a sair de situações e condutas hereditárias, ou seja, aquela depressão crônica, né? E é legal falar também que às vezes uma flor tem mais de uma função, muito mais de uma função. Então, além de ajudar nesse tipo de depressão, também vai ajudar a ter estados de ânimo, vai dar uma acalmada. E a guaiaba é uma opção para quem tem uma depressão com causas bem profundas, né? Já o roble sedoso são para mulheres que acabam entrando em depressão porque não conseguem engravidar. E além dessa essência floral ajudar nisso, também vai ajudar a ter relações mais harmonizadas com os vínculos familiares. Então, muitas vezes uma flor vai ter muito mais de uma função. Tem uma função principal ali, mas vai estar sempre ajudando em outras coisas também. Um outro caso aqui é um caso de, por exemplo, medos generalizados, que são casos que geralmente levam a um quadro de ansiedade e até mesmo de uma síndrome do pânico. Uma flor que pode ajudar com isso dentro do sistema do RAF é a ruda, né? Ruda, porque ela dissolve esses medos, ela permite você superar momentos desagradáveis e alcançar paz consigo mesmo. Então, é uma flor que ela vai deletar o fato que ocorreu ali do seu sistema para que você tenha uma vida mais leve, mais tranquila, ajudando você também a facilitar o controle do pensamento. Eu já tomei essa flor
algumas vezes, né, no passado, e realmente é muito impressionante o quanto que você irracionalmente, né, começa a manifestar esse medo, a começar a gerar uma ansiedade, e com essa flor eu senti realmente que eu conseguia parar, não, pera, esse pensamento tá errado, não é assim, não é bem assim, e começa a racionalizar mais uma coisa que antes tomava conta de mim. Os florais, eles trazem a consciência, né? Vai Uhum. dar uma luz para você entender o que está acontecendo e vai limpando tudo isso, né? Eu também já usei essa essência porque eu tive um caso de ter medo de dormir sozinha no escuro desde criança. E é um medo que eu não sei de onde vem. De onde vem esse medo do escuro? E foram os florais que me ajudaram a sair dessa situação, porque era um medo oculto, era um medo que a gente não sabe de onde vem, né? Então, casos reais aqui, Casos né? reais, a gente fala do que a gente conhece, do que a gente estuda, né? Saindo um pouco desses temas, né? Então, existe floral para tudo, gente, para tudo. Então, assim, problemas com a mãe, figura feminina, a figura materna ali, o agêndio é um exemplo que vai restabelecer a harmonia entre mãe e filho e ainda ajuda a cortar laços com o passado. Então, se você tem algum problema com a sua mãe que vem lá da infância, você carrega isso conscientemente ou inconscientemente, o agêndio é uma opção para estar limpando isso, harmonizando isso, né, deletando do nosso sistema celular mesmo, porque É uma limpeza no DNA, né? os florais têm o poder de estar limpando essas informações que estão gravadas nas nossas células, além dessa parte emocional, Uhum. né? Por exemplo, a rosa branca, né, que fala de coisas que foram transmitidas para você até durante a gestação. A gente fala muito sobre isso, né, sobre como o bebê pode absorver tanta coisa quando está já no ventre da mãe, né? E realmente a gente vem com muitas coisas e se a gente não... A gente trouxe esse caso problemas com a mãe, que não é uma doença, uma patologia, porque, por exemplo, a rosa branca, ela ajuda você a se livrar de inseguranças, né? De medos transmitidos por influência materna. Então, de repente, uma pessoa que é ansiosa ou tem uma síndrome do pânico, ela pode chegar a ter, de repente, uma gastrite, uma úlcera, um problema cardíaco, e a gente não entende de onde que isso veio, mas está tudo interligado. Temos muitos casos Muitos reais casos também. reais, assim, A que nossa chegam mãe pra está gente. assistindo, Nossa né, mãe mãe? também está assistindo, ela sabe do que a gente está falando. Brincadeira. E a gente vai trazer um pouquinho de outros depoimentos de pessoas reais aqui. O Rafael Viana está aqui com a gente também. Rafael está E assistindo. gratidão também, porque pelas aulas dele a gente também teve base para criar o conteúdo de hoje. Sim. Então, o Rafael, ele usa o sistema de RAF desde 98, foi para uso individual, pessoal mesmo, e acabou se encantando tanto que também se formou junto com a gente nos cursos com o RAF, né? E também tem a Rayane, que eu acho que está assistindo aí também, que os florais realmente mudaram muito a vida dela. Ela é uma pessoa muito fiel aos florais, que faz sessão, né, faz a terapia todos os meses. Ela saiu de um quadro de depressão, de pensamentos muito negativos, né? E a Vitória também um outro caso em que não tinha prazer pela vida, via a vida em preto e branco, como ela disse no depoimento, os florais tiraram ela do fundo do poço. E Sim. ela não tinha um sentido de vida, um propósito. Então, os florais ajudaram muito a ela a ter essa consciência, a trazer essa luz para que ela pudesse viver uma vida mais tranquila, né, mais feliz, com sentido, Tá com vivendo propósito. agora lá na Escócia, parece, felizona. Saiu do Brasil e foi para a Escócia. Outro caso que tem pessoas que não gostam, né, de dar o nome, o depoimento, de contar, mas tem um caso bem recente que chegou, que uma pessoa mais ou menos da minha idade, né, uma mulher que tinha muitas queixas de há muitos anos tá fazendo exames porque não conseguia, acho que baixar a glicemia, tinha problemas com colesterol, e também veio com as queixas de tenho problema X e tal na minha família, no meu relacionamento, não consigo colocar os meus projetos em prática, tenho ideias, mas não tenho ânimo para fazer. E depois da primeira consulta, acho que 2 semanas depois, ela voltou. A pessoa, quando você olha para ela e você vê a mudança, é uma coisa que até emociona. Se você vê que a pessoa já tá, parece que destravou alguma coisa ali, né? Com tão pouco tempo de uso das essências ali. E ela falou que os exames que ela tinha feito recentemente vieram pela primeira vez em muitos anos
muito mais equilibrados. Então, a gente vê ali o quanto que esse emocional dela, que está tão abalado, estava travando alguma coisa ali, né? No caso, a gente sabe, os chakras, a energia desalinhou e estava se manifestando. E isso já está mudando. Na segunda consulta já saíram flores diferentes para trabalhar outras coisas, e ela já contou que tem vários projetos que está conseguindo tocar, já, enfim. É muito legal ver esses casos, assim, a gente fica muito feliz com os resultados, porque eles acontecem. A gente recomenda, né, que a pessoa se trate por pelo menos 3 meses, né, com a terapia floral, porque quando você consegue ver o quanto que as essências estão agindo assim 100%, e todas essas pessoas que voltam, a gente vê a quanto de transformação que acontece na vida delas. E lembrando que cada caso é um caso, então às vezes pode ser que você demore um pouquinho mais para engatar ali nos florais. Às vezes na primeira semana você já vê diferença, então realmente varia muito. Eu mesma, nas primeiras consultas, eu fiz umas 4, 5 consultas que o pêndulo não girava, não abria nada, não era para eu tomar nada. Aí depois de um tempinho abriu e eu comecei a tomar as essências e começaram as mudanças, tem muito disso também. E muitas vezes a gente sente um efeito instantâneo, por exemplo, quando eu tinha muitas e muitas crises de pânico, né? Um quadro emergencial, só de pingar as gotinhas ali na hora, no mesmo momento eu já conseguia me sentir já mais ia calma. Voltando para o centro. E então realmente varia de pessoa para pessoa. Aqui no Brasil, né? Todos os anos o Dr. Rafi vem para o Brasil, estamos com saudades porque a pandemia, né, não possibilitou mais esses encontros, mas ele vem para dar palestras, para fazer os cursos de formação de terapeuta e também para consultas individuais pessoalmente com ele. A gente percebe que o Dr. Rafi faz tudo muito por amor, sabe? Desde o começo, não é uma empresa para levantar lucro, sabe? A gente percebe isso, de como ele nos trata, como ele nos atende, no amor que ele tem pelas palestras. Então, as palestras têm preços muito acessíveis, né? Os eventos são acessíveis. Acabam acontecendo mais no sul, né? Do país, em Porto Alegre, principalmente. A gente já foi muito para lá. Inclusive, tem vários terapeutas de Porto Alegre assistindo, que eu vi os rostinhos. Muito obrigada, pessoal, pela presença. E inclusive a gente fez, né, em Gramado, né, em Canela também. Sim. O nosso Formação. curso. E existe um pouquinho de dificuldade, né, dessa logística, né, com os florais. Tem muitas coisas que por questões burocráticas não chegam aqui no Brasil, né, as essências entram tranquilamente, mas tem algumas coisas, alguns produtos que o Dr. Rafa produz que a gente não conseguiu trazer ainda. Existe uma importadora lá em Porto Alegre, se não me engano o nome é Avelano. Avelano. E é dali que a gente compra todas as essências, né? Com todo mundo conhecido, né? A rede de terapeutas é bem unida, todo mundo se conversa, se conhece. Então, a gente está tentando ir resolvendo esses probleminhas, né? Por isso que os próximos passos, né, para essa comunidade de terapeutas de RAF é justamente preparar cursos online, para democratizar mais, né, esse conhecimento, já que é difícil, né, da gente às vezes estar aqui em São Paulo, não consegue ir para outro lugar, ou enfim, são várias questões de logística que acabam atrapalhando nesse processo, e também disponibilizar os livros, porque o Dr. Rafa é escritor, tem vários livros publicados, então em breve teremos esses livros no formato de e-book também, para expandir mais esse conhecimento. E eu acho que é isso, chegando ao final aqui. A gente queria deixar aqui os contatos, né, tanto das redes sociais da Argentina quanto do Brasil. Aqui no Brasil, quem faz o gerenciamento sou eu e a Michelle mesmo. Na Argentina é o Dr. Rafa, então vocês podem estar entrando em contato, mandando mensagem. Tem muitos conteúdos lá para poder se aprofundar mais. Pode mandar mensagem lá também. E é isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Queria agradecer o Dr. Rafa. Eu não sei se ele está aqui, eu não consigo ver. Mas, de qualquer forma, jogando aqui para o universo essa gratidão que a gente tem por essa medicina, né? Que ele canalizou e trouxe para a gente e ajuda tantas pessoas, né? Que a gente conhece no Brasil todo e a gente vê casos, tipo, muito, muito bonitos, né? Acontecendo de melhoras ou de pessoas que, mesmo que
têm uma doença conseguiram levar isso com mais leveza, sabe? Com mais harmonia. Então, é muito legal de ver esse trabalho acontecendo. Gratidão também pela nossa mãe, que deve estar assistindo ali e que trouxe isso para a nossa vida, né? Se não fosse ela, essa porta, né, para esse mundo, a gente não estaria aqui também passando isso para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estamos aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa no chat ou fazer alguma pergunta, abrir o microfone, a gente pode, Uhum. a gente ajuda com o que é possível. Nós é que temos que agradecer pelo conhecimento passado, foi uma aula muito boa, muito esclarecedora, bateu muito com alguns temas que a gente teve, principalmente da terapia com pedras, que foi nossa primeira aula desse ano. Ah, legal. Faz parte de toda essa parte que vem do Ayurveda e que também é uma base da medicina holística. Inclusive, se eu não me engano, a própria Maria do Carmo, que é a pessoa que deu a aula para a gente, a primeira aula desse ano, também trabalha com florais, né? Ah, legal. Queria saber também, alguém trabalha já se tratou com alguma terapia holística, os próprios florais, ou floral de Raff, alguém faz alguma coisa? Curiosos. Eu tomo um floral que eu tenho aqui, que é... Eu não sei qual é o princípio dele, mas é de um cara que trabalha um pouco com isso, com física quântica. Uhum. Hoje em dia tem muita variedade, inclusive eu vi esses dias um anúncio de floral de ayahuasca, então para vocês verem que a criatividade da galera vai além. Então é isso. Quem que estava falando? Eu? Alguma coisa? Eu faço tratamento também. Eu faço tanto com Bach quanto Saint-Germain. Depende, às vezes sai Bach pra mim, às vezes sai Saint-Germain, às vezes até sai os dois. Então varia muito, eu faço com a Maria do Carmo. E agora ela tá introduzindo um novo tratamento que é florais do Ho Oponopono. Aí é um tratamento de quatro meses, que são as 4 palavras, né? Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E aí, cada floral você toma um mês. Então, tem um mês que você vai tomar o Eu Te Amo, tem um mês que você vai tomar o Me Perdoe, e cada floral vai trabalhar uma área. É bem interessante também, mas esse floral, ele são para pessoas específicas, não são todas as pessoas que fazem esse tratamento. Mas é bem legal, é bem novo também. Eu acho que tem muito isso, né? De como as pessoas recebem, a gente fala, às vezes o floral tal é mais indicado ou tal, mas acho que a pessoa usando, ela vai sentindo as melhoras ali, né? Recentemente eu também conheci, acho que chama Filhas de Gaia, se eu não me engano, que é uma mulher terapeuta floral que produz Focada esses florais e é bem focado também nessas curas mais femininas, né? Essas questões da mulher, então realmente tem muita variedade aí hoje em dia, né? Uhum. E aí, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, os terapeutas que estão aqui, se quiserem dar uma palavra quiserem falar também. alguma coisa, tem muita gente boa aqui assistindo. Eu queria perguntar sobre o tempo. Assim, se você pode fazer os florais por tempo indeterminado, para cada vez ir abordando uma coisa, assim, ou você tem que, tipo, dar um recesso, ou como que é isso? Não existe uma contraindicação, né? Então a energia vai dizer o que você precisa ou o que você não precisa. Então, quando a pessoa volta com uma queixa ou com alguma coisa, a gente vai rodar o pêndulo e entender o que ela está precisando naquele momento. A gente usa florais praticamente todos os dias, acaba um vidrinho, já sai outro, sempre tem alguma coisa para trabalhar, e isso desde quando eu tinha uns 12, 13 anos por aí, nunca paramos. Quando parou é porque não deu tempo de fazer a consulta e tem que esperar a próxima, é isso. E depende muito, tem flores que a gente acaba levando por mais meses, ou na próxima consulta já muda tudo. Por exemplo, eu tive um caso recentemente falando dessas questões do feminino, em que meu ciclo menstrual estava super desregulado, e eu acabei tomando um composto do Dr. Raff, que chama H019, eu tomei por 5 meses, todos os dias,
e minha menstruação acabou sendo regulada somente com o uso desse floral. Eu acabei indo em médico, claro, tem todo esse complemento para ver o que realmente está acontecendo, fiz exames, mas realmente foi o floral que reverteu essa situação, e eu tive que usar por 5 meses. Eu não preciso usar mais agora, o pêndulo nem abre mais para eu usar. Para mim saiu o mesmo floral em uma época, não foi a mesma que ela. Eu nem sabia por quê, porque eu não tinha nada, não sentia nada, fui no médico, não tinha nada, então provavelmente era alguma coisa que já estava vibrando no meu campo que poderia se manifestar. Eu tomei 2 vidrinhos dele, deve ter dado um mês e pouquinho, né, com a dosagem que eu estava tomando, e depois ele não apareceu mais. Não sei até hoje por que ele veio, por que ele foi, graças a Deus estou bem. E essa terapia, não só essa, mas qualquer terapia, seja do ramo holístico, seja do ramo tradicional, é um processo de autoconhecimento, né, gente? E é um processo, né? Então a gente precisa ter paciência, as coisas vão aparecendo, né? Os florais vão mostrando pra gente o que precisa mudar, né? Então é um caminho de autoconhecimento mesmo. E às vezes a gente não percebe essas mudanças, mas o seu terapeuta provavelmente vai perceber. Às vezes é muito sutil, às vezes realmente vai ser um grande tapa na cara. Um tapa na cara, às vezes você vai sentir, vai chorar, mas você vai aprender e tudo vai melhorar. Exato. E também é importante falar que, assim, os florais de Rafa especificamente, tem para muitas coisas, nos compostos principalmente, a gente consegue encontrar florais dedicados a casos de câncer e suas variantes. Então, assim, tem coisas vai muito além desse emocional que a gente acaba falando muito aqui. E às vezes até para prevenir algo, né? Assim, às vezes o campo, nosso campo sutil está vibrando para manifestar alguma doença. A gente já consegue prevenir isso tomando floral. Eu já deixei de ter muitas coisas porque o floral detectou antes e acabou não manifestando em mim, graças a Deus. É isso. E é o que eu falei, né? Às vezes a saia, para você tomar uma flor, você não entende por quê, mas que se você não tivesse mudado aquele padrão energético em você, provavelmente desencadearia alguma coisa. Exato. É isso, gente. Mais alguma questão? Eu tenho umas perguntas, 2 dúvidas, assim. Primeiro, qual que é a diferença, assim, de você fazer parece mais um acompanhamento pessoal, assim, igual vocês estão falando, de que você simplesmente, sei lá, você vai na farmácia e compra aqueles florais que já vende meio generalizado, tipo, vocês acham que aquele funciona também? E outra, parece, desse jeito que vocês estão falando, parece meio que uma homeopatia, só que com... A homeopatia, ela não usa só plantas, né? Daí seria algo parecido, assim? Então, muitas vezes o floral ele é considerado como homeopatia, só que ele faz muito além do que as próprias medicinas homeopáticas fazem, né? E em relação aos florais prontos e esses que são fórmulas personalizadas, a diferença é isso, você pode se automedicar comprando algum floral na farmácia, que já é uma fórmula pronta, mas aí que está a questão, você está pegando algo pronto e genérico, sem saber realmente qual é a vibração, o que a energia está te dizendo, quais os chakras que estão em desequilíbrio, e óbvio que vai ajudar, todo floral ajuda, a gente não vai desmerecer nenhum. Nenhuma terapia é desmerecida, né? A gente só trabalha com essa e entende e sabe o quanto que ela... acredito que focar nessas singularidades do indivíduo é muito importante. Além de você ter um acompanhamento junto com o terapeuta para ir entendendo. De repente você está com um caso de insônia, mas não é só porque você não dorme, né? Então a gente vai descobrindo com a terapia, né, o que está acontecendo com você. Isso vai aparecendo e a gente vai curando isso. Então acho que é sempre importante ter esse acompanhamento, né? Pode ser uma escolha pessoal, claro, mas a grande diferença é essa, né? Entre algo pronto, mas óbvio que se você tiver o acompanhamento de um terapeuta, ele vai te indicar algo pronto que seja mais apropriado, te analisando. E também tem a questão de você ter uma fórmula personalizada para aquele momento, uma fórmula sua, com o que você está vibrando, com o que você precisa naquele momento. As coisas mudam o tempo todo, né? Então é importante essa medição da energia para a gente é muito importante, né?
Então, os florais de Raff acabam se destacando nesse sentido, de você ter algo próprio para você e você conseguir descobrir e detectar ali o que realmente está acontecendo no desequilíbrio que você está tendo. Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Mais alguém? O Rafael, Viana, que está aqui com a gente, quer dar uma palavrinha para gente. Os terapeutas Maria de Helena Raff que estão Rari. aqui. Um depoimento de vocês. Acho Queria que dar um isso é abraço aqui de importante. Porto Alegre para vocês, agradecer pela conversa, agradecer pelo trabalho de vocês também, pela divulgação das flores. E é isso, continuar trabalhando e seguir trabalhando para divulgar para mais e mais pessoas essa terapia floral. Parabéns para vocês e um abraço aqui de Porto Alegre para todos e todas. Abraço. Obrigada, Obrigada. gente. Eu acho que é isso. Acho que é Então, isso, a pessoal. gente quer mandar esse material para vocês. Então, em breve, quem tiver interesse, a gente vai estar vai estar recebendo. E Acho legal seguir para que pode. pode. Oi, meu nome é Maria Helena, né? Eu sou terapeuta de Raff já há mais de 20 anos, né? Então, comecei em Porto Alegre nos anos 90, né? E eu gostaria de dizer ao pessoal que eu vi que comentaram sobre os florais de bar. Tem vários sistemas hoje no Brasil, né, que estão com essências florais. Mas é importante assim a gente saber discernir qual é a diferença entre um sistema e outro sistema. Dizer assim, qual é o melhor? Eu acho que não se trata de empoderamento de sistemas de florais, mas sim da afinidade que, no caso, você encontra com determinado sistema ou com outro sistema. Porque eu posso tomar floral de Bach e não fazer efeito nenhum, como eu posso não tomar outro sistema e me dá super bem. Outra pessoa vai acontecer o mesmo caso ou de forma diferente. Então, assim, essa afinidade energética que a pessoa vai ter com um sistema ou outro sistema é que vai ajudá-lo mais rapidamente na cura. E aí vem a questão de vibração, porque vibracional é justamente a vibração que essas flores têm, e esta vibração ela tem muito a ver com o criador do sistema. Então, um é melhor que o outro? Não, cada criador de sistema de floral, ele tem uma vibração específica no momento em que ele está fazendo as essências, e esta é a vibração que fica no vidro, digamos assim, né? E essa vibração é que vai fazer com que tu te conecte mais ou menos, conforme a tua necessidade energética do momento. Às vezes tem pessoas que não estão, digamos assim, não é o momento de iniciar um tratamento com os florais de Raff, porque elas precisam tomar Bach durante um tempo para depois dar início ao sistema Raff. Mas isso não quer dizer que depois a sequência do tratamento, quando ela estiver em uma outra vibração diferenciada, então sim, vem a questão muito aí ligada com o autoconhecimento. E nesses 20 anos que eu participo já com a terapia floral, né, em muitos casos, em muitas consultas também que eu já tive, muitos consultantes que eu atendi, a gente percebe isso, a busca do autoconhecimento. Hoje se fala muito em autoconhecimento, há 20 anos atrás isso era novidade, né? Então a gente percebe que as coisas estão indo muito rápidas, e eu vejo aqui que tem muitos jovens assistindo, e é importante que vocês que já vêm com uma bagagem energética bem mais elevada, né, vocês encontrem, então, dentro desse sistema de terapia, uma forma para vocês se encontrarem, digamos assim, e entender o que vocês estão fazendo aqui na Terra no momento. Acho que era essa a minha participação. Obrigada a todos, um beijo aqui do Rio Grande também para vocês, eu estou na Serra Gaúcha, não em Porto Alegre, que nem o Rafael, né, e desejo sucesso para vocês duas. Conheci elas realmente crianças, né, pequenininhas ainda, quando vinham a Porto Alegre para consultar. Conheço a Silvana também há muitos anos, desde que ela iniciou no sistema, e sucesso para vocês, está ótimo material, muito bom, e o que precisar de ajuda, estamos aí. Beijo. Obrigada, Maria Helena. Gratidão, viu?
É isso mesmo, que nem eu falei. Quando eu comecei a fazer a terapia floral, nas primeiras sessões não saía nada para mim. Demorou um tempo. Eu tomei algumas outras coisas, né? Que no caso a terapeuta que me atendeu foi a Marilise na época. Ela foi me passando outros exercícios, outras coisas para ir fazendo, até que um dia abriu finalmente para eu tomar os florais de Rafa. Então não é eu quero, eu vou tomar. Não é bem assim que funciona. Tem paciente, Tem que ter. tem paciente que chegou pra gente e nunca mais voltou. É. Então, E que se dá bem com algum outro tipo de terapia. Acontece. sim. Sem remorsos. Entendi. Gente, se ninguém tiver mais nada para falar, queria agradecer muito as meninas, a Monique que topou o convite, assim, inusitado. Muito obrigada. A liga está sempre aberta para vocês. A gente tem várias aulas, a gente tem aulas de 15 em 15 dias, a gente sempre coloca lá no Instagram da liga. O Instagram da liga é @lepiqueunicid. Então, para qualquer um que quiser participar das outras aulas, a gente também está aberto. Sejam muito bem-vindos. E é isso, gente. Muito obrigada. Legal, obrigada. Obrigada, gente.